dia, bem-vindos todos. Esse é um culto que é prestado a Deus todos os domingos. Hoje é dia 19 de julho, é um dia muito especial, porque a gente está aqui juntos nessa tecnologia que Deus nos proporcionou para a gente poder continuar o nosso culto, onde a gente não vem para assistir, a gente vem para participar. E por conta disso, a gente vai iniciar o nosso culto louvando a Deus com o cântico Por Dentro, Fora, Alto e Baixo, Sempre Sou Feliz, que vai ser cantado pela Isabela. A Inês vai tocar e a gente com muita alegria vai cantar Por Dentro, Fora, Alto e Baixo, Sou Muito Feliz. Vamos lá? Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Sempre feliz, né? Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. E agora, continuando a fase dos nossos visitantes, a gente tem uma visitante da Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara. O Jardim Guanabara é lá na Ilha do Governador. Você se lembra da Rafaela, da Igreja da Ilha? Pois é, mas hoje é a Esther da Igreja do Jardim Guanabara, que é um bairro lá na Ilha do Governador. Uma igreja muito bonitinha que eu já visitei, e a Esther é uma fofa, fez uma oração pra gente para iniciar o nosso culto a Deus, a oração de louvor. Que bom, Esther, seja bem-vinda. Então vamos acompanhar fazendo assim com as mãos, fechando os olhos e acompanhando a oração da Esther, nossa visitante de hoje. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Esther, do Jardim Guanabara, de Igreja Presbiteriana. Então, hoje a gente vai fazer uma oração, tá? 5 dedinhos aqui, aqui. Então, a gente vai fechar e vou fazer a oração. Papai do céu, muito obrigado pelo dia que as crianças dos cultinhos estão vendo a gente, que você possa cuidar das crianças, que elas estevam bem. Em nome de Jesus, amém. Vocês gostaram da oração? Então tá. Um beijo e tchau! Obrigada, Esther, pela sua visita. Volte sempre. Agora a gente vai fazer a leitura bíblica do mês de julho. A leitura bíblica do mês de julho está no livro de João. O livro de João é no Novo Testamento, é entre os evangelhos, é o 4º evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João. E nessas semanas todas eu estou dizendo para vocês que eu escolhi o lápis verde e marquei a minha Bíblia com um lapisinho verde. Eu já fiz isso, não vou fazer isso outra vez, tá? Eu não gosto de marcar minha Bíblia com caneta, nem com marca-texto, porque geralmente aparece do outro lado da folha, já que a folha da minha Bíblia é uma folha muito fininha. Eu gosto de ter muito cuidado com a minha Bíblia, a palavra de Deus que me ensina tanta coisa. Então eu marco, que é para eu saber que eu li isso aqui em julho. E outra vez que eu for ler, eu vou falar assim, nossa, eu já li esse capítulo, mas eu estou aprendendo uma coisa diferente. Como é que pode isso? A gente aprender uma coisa diferente a cada dia? Isso acontece com as palavras de Deus. Cada dia que a gente lê, a gente aprende uma coisa diferente. Vamos fazer essa leitura acompanhando a leitura que a Lara vai fazer pra gente. Lara, a gente tá com saudade de você, do João, né? Mas a gente em breve vai se ver, tá bom? Então vamos todo mundo acompanhar a leitura da Lara em João 3, do 16 ao 18. Vamos lá? Oi, gente! Hoje eu vou ler a leitura bíblica, João 3, 16 a 18. Vamos lá? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para
que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Lara, obrigada, Lara. Olha, agora é o desafio, hein? Desafio, versículo grande para decorar. Muita gente já decorou esse versículo, mas é um versículo que a gente decorou um pedacinho e agora a gente vai decorar todo o resto e vai falar ele inteirinho. A gente tinha decorado assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. João 3,16a. Agora a gente vai aprender o resto, que diz o seguinte: terminou em unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí o versículo todo fica: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é pereça? Não morra. Perecer é morrer. Então, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E quem vai ajudar a gente a decorar esse versículo enorme, gigantesco, é a Laura e o Henrique. Tá bom? Então vamos ouvir e vamos tentar falar junto com eles. João 3,16 inteirinho. Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Conseguiram? Conseguiram falar todo? A gente ainda tem mais um domingo para falar ele todo, que é o domingo dia 26. Então no dia 26 a gente ainda vai falar ele todinho. Eu quero ver quem é que decorou ele todo. E detalhe, eu vou começar a colocar também, não hoje, mas a partir do próximo domingo, os versículos que a gente aprendeu anteriormente nos outros meses. Vamos ver se a gente recorda todos. A gente vai ter uma coleção de versículos na cabeça, tá bom? E agora a gente vai fazer uma oração de gratidão e súplica, agradecendo a Deus pela vida dos aniversariantes de julho. O João Romeu vai fazer essa semana, dia 15, 6 anos, Joãozinho, junto com a tia Débora das Sementinhas. E o Samuel no dia 24. Então a gente vai agradecer a Deus pela vida deles, por todos os aniversariantes do mês de julho. E a gente vai agradecer a Deus por tantas bênçãos. Vamos fazer essa oração com a Heloísa. Todo mundo de olho fechado, mãos postas. Muito respeito ao nosso Deus, porque agora a gente vai conversar com Ele e fazer a oração de gratidão. Vamos lá? Olá, meu nome é Heloísa. E hoje eu vou fazer uma oração muito boa para vocês. E vamos orar? Senhor, nosso Deus, quero agradecer pela nossa igreja, pela nossa casa e pela nossa vida. Amém. Depois dessa oração tão bonita da Elô, a gente vai para a mensagem. E a mensagem hoje, o título é As Armas que Nós Temos. As armas que nós temos. Arma para quê? Arma para quê? E que arma que nós temos? Eu não tenho arma? Vamos ver o que eu quero dizer com esse título dessa mensagem. Bom, mais uma vez, a Maria vai ficar toda feliz porque eu vou contar uma história da minha cabeça. E aí, a Maria, vocês talvez nem todos conheçam, mas é uma pessoa que está sempre assistindo, participando do culto, e ela veio me dizer que eu sempre falo a mesma coisa. E falo mesmo, né? Eu vou contar uma história da minha cabeça, para a gente saber que negócio de armas é que eu estou falando. E também vou contar uma história
da Bíblia. E a Bíblia é um livro interessante, né? É um livro muito interessante. É na Bíblia que a gente pode ver como é que Deus age na vida das pessoas que eram iguais a nós, com qualidades, defeitos, dificuldades, muitas vezes tristezas. E as pessoas às vezes dizem que a Bíblia é muito confusa, difícil de entender. Mas aí é que entra a explicação do professor, né? Explica como é que as verdades bíblicas podem ajudar a gente a entender e a modificar as nossas próprias vidas. E além de contar uma história da minha cabeça, viu, Maria? Eu vou contar uma história da minha cabeça, uma história verdadeira da Bíblia. Essa história é de mentira, essa aqui é verdadeira. Eu também vou contar uma outra história aqui verdadeira, mas é uma história de uma coisa que está acontecendo agora no nosso mundo, chamada pandemia. É uma pandemia desses bichinhos microscópicos que a gente não vê com o nosso olho, a gente vê com o microscópio. Primeiro eu vou contar uma história da minha cabeça, uma história da Bíblia logo a seguir, e depois a gente vai falar dessa situação aqui. Não sei se vocês sabem, mas esse bichinho aqui está dando uma doença danada, né? E ele chama Covid-19. É esse bichinho redondinho, bolinha aqui, que tem dado muito trabalho para todo mundo. Bom, vamos lá. Na história da minha cabeça, com essa roupa aí, o seu Paulinho e os seus amigos pareciam homens do espaço. E mulheres do espaço também, né? Tem algumas mulheres aí, né? Um macacão branco, né? Coisa estranha. Esse macacão também cobre os braços, as pernas, e ficam parecendo um homem do espaço. Luvas grossas na mão, cobrindo a mão. Um chapéu engraçado, estranho na cabeça, com uma tela de proteção na frente dos olhos. Poxa, era uma roupa tão exagerada que dava a impressão de que estavam indo enfrentar um bicho enorme, talvez uma onça. Será que estavam indo enfrentar uma onça com aquela roupa toda? Ou então, será que eles estão indo enfrentar um leão? Andando, todo mundo com aquela roupa de astronauta? Será que eles estão indo para o espaço? Se eles não estivessem com essa roupa toda aí, eles iam ficar desprotegidos contra quem? Contra uma jaguatirica? Isso é uma jaguatirica, também é um animal feroz. Não. Na verdade, essa roupa toda aí é para protegê-los de abelhas. Poxa, lá você vê um bichinho tão pequenininho. Ó, vou dizer para vocês, ó, uma abelha, aqui tá grande, né? Mas ela é pequenininha. E para se proteger desse bichinho, precisa aquela roupa toda. Que coisa interessante, né? Uma roupa igual de astronauta. Aquele pessoal com roupa de astronauta que estava andando para lá e para cá, vocês lembram? Às vezes é amarela, às vezes é branca. É o seguinte, eles andam pelos campos e por dentro das matas tentando achar colmeia. E depois eles levam essa colmeia para um lugar chamado apiário. O apiário é o lugar aonde cria as abelhas aqui dentro para poder recolher o mel. Eles são apicultores. Eles não são astronautas, eles não vão enfrentar onça, não vão enfrentar leão, eles vão enfrentar as abelhas. Por quê? Porque se eles não tiverem com essa roupa aí, nossa, acontece uma coisa horrorosa. Se uma abelhazinha pequenininha dessa pica, a pessoa pode até morrer, a pessoa fica meio inchada, né, passando mal. Então, olha, quantas abelhinhas ficam rodeando a roupa do apicultor no apiário. Olha só, uma placa cheia de abelhas e uma colmeia. Vocês estão vendo que legal? Isso aí é uma fazenda de mel.
muito bacana. O seu Paulinho e os seus amigos, eles eram apicultores, criadores de abelha. E sem essa roupa eles podiam ser picados e uma abelha pode até matar uma pessoa. Os apicultores são corajosos, mas eles não deixam de usar as suas armas. E quais são as armas do apicultor? A própria roupa. Olha esses pontinhos pretos. Vocês estão vendo esses pontinhos pretos? São as abelhas. Se ele tivesse sem essa roupa, o que ia acontecer? Ele ia ser picado e podia até morrer. Ok. Para Maria ficar tranquila, essa história da minha cabeça já acabou. E agora eu vou contar a história da Bíblia. Mas o que tem a ver essas armas, que são as roupas dos apicultores, com o que eu quero contar? Afinal de contas, o título da nossa mensagem é As Armas que Nós Temos. No caso dos apicultores, as armas que eles têm para não serem picados é o quê? É aquela proteção daquela roupa toda. E a história da Bíblia que a gente vai contar chama O Desafio de Golias e está escrito no livro de 1 Samuel 17. O Desafio de Golias. A Bíblia conta pra gente que sempre que é necessário uma atitude corajosa, o nosso Deus providencia as armas da luta. E no livro de 1 Samuel tem essa história que é muito conhecida de um ato de coragem. Essa história fala de um jovenzinho, rapazinho, um menino apenas, chamado Davi. Davi não tem espada, não tem nada, ele criava ovelhas. Naquela época não tinha foto. Esse retrato aí é de um filme que uma vez passou sobre essa história da Bíblia. Então, eu tirei da internet essa figura mostrando o filme. Esse rapazinho aí era Davi no filme, mas vai nos servir aqui para contar a nossa história. E ele era um rapazinho, olha, muito novinho, que cuidava das ovelhas. E aí, um belo dia, dentre as muitas coisas que já aconteceram com Davi, que aqui eu não vou contar, porque aqui o que está me interessando é contar para vocês a mensagem que chama As Armas que Nós Temos. Por isso que eu estou falando de Davi. Davi cuidava das ovelhas, mas um dia ele ficou frente a frente com um inimigo muito maior do que ele. Esse inimigo era um gigante que estava atormentando o povo de Israel. Os soldados de Israel ficavam com medo em cima da montanha, enquanto esse gigante chamado Golias, que era filisteu, ficava falando para eles que ele era mais forte, que eles não iam ter coragem de enfrentá-lo, porque ele era forte. E o povo de Israel, que era o povo de Deus, ficava com muito medo. Então Davi, que era o pastor de ovelhinhas, foi levar comida para os seus irmãos, que eram soldados de Israel. E os soldados de Israel falaram com Davi: Davi, vai embora, porque tem aqui um soldado filisteu enorme, pavoroso, muito perigoso. Se você ficar aqui, ele vai acabar com você, vai embora para casa. Davi falou assim: não. Eu tenho Deus no meu coração e muita coragem e fé. E eu vou vencer esse gigante com as armas que eu tenho. Quiseram dar para Davi uma série de armas. Mas ele falou assim: não, eu tenho fé e coragem. E aí, o gigante começou a lutar com ele. E além de ser uma pessoa muito maior e forte do que Davi, ele também tinha umas armas gigantescas, enormes. E Davi teve que ficar se desvencilhando daquela briga. Davi escolheu a arma dele. E aí, para lutar contra aquele gigantão, será que Davi escolheu um canhão? Seria melhor lutar contra aquele gigante com um canhão, uma espada bem grande e pesada, ou até se proteger com um escudo. Mas ele tinha na mão
uma arma que ele sabia utilizar, ele sabia manejar. Além disso, ele tinha coragem e fé dado por Deus. Então, ele pegou a arma dele. E a arma de Davi era isso aí. Aí você vai falar, tia, a arma dele não tem nem a metade do tamanho daquele gigantão. Como é que ele vai vencer aquela luta com 1, 2, 3, 4, 5 pedras e uma atiradeira? E essa atiradeira dele tinha um nome diferente, chamava funda. Uma funda é isso aqui, onde se colocava a pedra, ele pega nessas duas pontas, roda e joga a pedra no alvo certo. Davi sabia muito bem como que usava a funda. Então a arma que Davi tinha eram 5 pedrinhas. 5 pedrinhas contra um gigante. Será que isso é possível? Não teria sido melhor ele pegar o canhão? Ou então botar o escudo? Ou pegar a espada? Eu acho que teria sido bem melhor. Mas, com muita fé em Deus e as armas que ele tinha naquele momento, que eram as 5 pedrinhas, era o que ele tinha na mão, ele rodou, botou a pedra bem aqui na ponta, segurou na pontinha da funda e rodou e pá! Jogou a pedra e não precisou nenhuma, nem 2, nem 3 vezes. Ele acertou direto na testa do gigante Golias, que ficou tonto e caiu no chão. Ele acertou a pedra direto na testa do gigante Golias, que ficou tontinho e caiu no chão. Olha só, era a arma que Davi tinha. Por isso é que eu estou falando das armas que nós temos. Os apicultores usam a arma que eles têm, que é se cobrir todo com uma roupa branca, que cobre a mão, a cabeça, o corpo. Já Davi tinha uma arma poderosa, 5 pedrinhas, e uma fé imensa em Deus, e Deus no coração. E aí a gente chega naquele famosíssimo coronavírus, Covid. Quais serão as armas que a gente tem hoje em dia para derrotar essa doença? Muitas vezes o gigante é uma dor, um mal-estar, um enjoo, um machucado, ou então o gigante é um pequenino vírus, como o Covid-19. Na nossa vida aparecem muitos gigantes. Nós temos que lutar e vencer com as armas que podem até parecer pequenas. Esse bichinho ele é tão pequenininho, que essa foto aí ela só consegue ser tirada com um aparelho desse tamanho, com uma tela de computador e parece até um móvel grandão, chama microscópio eletrônico. A primeira vez que foi visto um coronavírus, não foi o Covid-19, mas um coronavírus da família do Covid-19, bem pequenininho, com um aparelho desse, foi visto em 1964 por uma mulher. Ela descobriu com esse equipamento esse bichinho pequenininho. E acontece que a gente, para combater esse bichinho tão pequenininho, a gente precisa de ter as nossas próprias pedrinhas. Tia, pedrinha? Pedrinha para Covid-19? Não, gente, vamos entender direitinho. Eu falei que assim como Davi usou as pedrinhas, nós também temos as nossas armas, que são armas que não são ainda a vacina contra esse vírus, mas são coisas que a gente pode lançar a mão e a gente pode usar. Então, quais serão as nossas pedrinhas? Quais são as armas que nós temos? A primeira arma que a gente tem é o quê? Lavar bem as mãos sempre, manter a nossa mão higienizada. E a gente não pode lutar contra isso, porque afinal de contas isso é uma arma poderosa para afastar a gente desse vírus. A outra arma poderosa é o famosíssimo álcool em gel,
que a gente, se não consegue lavar a mão imediatamente, a gente pode desinfetar com álcool a nossa mão, usar sempre. A outra coisa é uma coisa que a gente briga muito, mas não tem jeito. Nesse momento é a arma que a gente tem. Da mesma forma que Davi usou as 5 pedrinhas, que pareciam que não era nada contra aquele gigantão, essas máscaras, elas nos ajudam a não contaminar as pessoas e não sermos contaminados. Então, não pode deixar de usar a máscara. Mesmo depois que a gente voltar para a nossa escola, talvez a gente precise usar um pouquinho mais a máscara. Não adianta brigar com ela. Precisa usar. E a outra coisa é o isolamento social. A gente precisa ficar o quê? Dentro das nossas casas, um pouquinho, até a gente poder sair todo mundo junto, devagarzinho, com ordem, para a gente poder vencer esse vírus enquanto a gente não tem uma vacina. Enquanto não chega a vacina, essas são umas armas muito poderosas que podem vencer esse gigante, mesmo que pareça pequeno, que nem uma pedrinha. A gente precisa fazer igual o menino Davi. Uma outra coisa que Davi tinha, muito importante, é a fé. Então, as nossas pedrinhas, a máscara, a lavagem de mãos, o isolamento social e o álcool gel não são nada se a gente não tiver também fé em Deus. O que é fé? Vocês sabem o que é fé? A própria Bíblia diz o que é fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam. É a convicção, a certeza de fatos que se não veem. Está escrito em Hebreus 11:1. A fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que se não veem. Então, a gente precisa fazer como o menino Davi. Ter coragem e fé e usar as armas dadas por Deus e lutar pela vitória. Era essa a história que eu queria contar para vocês, animando vocês, para vocês saberem que a gente precisa ter esperança. Daqui a pouquinho a gente vai estar junto, fazendo piada na hora do culto, né, Maria? A gente está com saudade, não é isso? E aí a gente vai conseguir vencer essa doença. Bem, gente, também não quero ficar de fora, né? E tenho usado a minha máscara, tá? Todos os dias quando eu vou sair de casa. Vocês perceberam que eu tirei a máscara aqui, ó, pela alcinha da máscara? Então, é assim que a gente coloca e é assim que a gente tira. E pode ser qualquer máscara vai nos proteger, porque no momento são as armas que a gente tem para poder se livrar de ter uma doença na rua. E a gente agora vai começar a sair daqui a pouquinho, quando ficar liberado aos pouquinhos, a gente vai começar a poder sair de máscara, que, como eu falei, pode ser qualquer uma, desde que ela cubra o nariz e a boca. Não é para ficar na cabeça, não é para ficar no queixo e não é para deixar o nariz de fora. Tá bom? É pra gente usar a máscara com responsabilidade, que assim a gente está se protegendo e protegendo o amigo. Além disso, a gente também pode usar, ó, o álcool gel, o álcool 70 líquido e o famosíssimo isolamento social aqui, ó. A gente está fazendo o nosso culto assim, dessa forma. E graças a Deus por isso. E muita fé e confiança em Deus. Bom, agora a gente vai cantar de novo. Jesus ama cada um. Essa música não é uma música muito nova, não. Eu tenho a impressão que muita gente não conhece, mas ela é tão repetida que ela é fácil. Jesus ama cada um de nós, tá? Ama o irmão, a família toda. Quem vai cantar com a gente vai ser o Felipe e a Aline. Vocês conhecem, vocês vão ver agora e vocês conhecem. Vamos cantar junto com o Felipe e com a Aline? Vamos lá? Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Ama o papai, ama a mamãe, grande irmão, pequena irmã. Ama a mim, ama a ti.
Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Ama o papai, ama a mamãe, grande irmã, pequena irmã. Ama a mim, ama a ti, Jesus ama todos. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Jesus ama a todos, muito legal. Uma coisa que eu não falei e que eu preciso falar é em relação à história de Davi. A história de Davi, na nossa Bíblia Ilustrada, para quem tem, ela, na verdade, não é nenhuma história só da Bíblia Ilustrada, eu acho que é umas 3. Olha, por exemplo, começa na 149 com o gigante Golias. Aí ela vai para 148, para 150, então 149, 150 é Davi e o desafio de Golias. E depois vai para 151 e 152. 151, Davi diante de Golias. 152, Davi mata Golias. Com o que mesmo? Com canhão? Com espada? Se protegendo com escudo? Com a fé. Com a fé. E naquela hora ele tinha o quê? 5 pedrinhas. Do mesmo jeito que agora a gente tem o quê? Máscara. Tá bom? Então aqui, olha. Então quem quiser pode ir lá e olhar. E agora a gente vai fazer a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso vai ser feita pelo Joãozinho Romeu, algum tempo atrás, já tinha me mandado uma oração do Pai Nosso que a gente já participou aqui no culto e a gente agora vai ver novamente o João fazendo a oração do Pai Nosso. E aí eu pergunto para vocês, pode fazer a oração com o olho aberto? Pode, não tem problema, ainda mais quando a gente está com uma oração tão grande na mão, que é a oração que Jesus nos ensinou, que é o Pai Nosso. A gente, para lembrar, às vezes a gente precisa ficar com o olho aberto e bem atento, e foi assim que o Joãozinho fez a oração, mas ele fez a oração para Deus. E a gente vai agora fazer a oração fechando os nossos olhos, colocando as mãos assim, e fazendo a oração junto com o João Romeu acompanhando. E logo depois a gente vai ter a bênção, impetrada pelo reverendo Cid, mas é uma bênção de Deus através dele, tá bom? A gente vai fazer assim e vai agradecer a Deus pela semana e ter a bênção dada pelo nosso pastor. Então, uma boa semana para todo mundo. Usem máscara, álcool gel, isolamento social. Por enquanto é assim que a gente tem. São as armas que Deus nos deu junto com a nossa fé. Vamos lá? Todo mundo junto com fé. Nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, nos livramos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E aí, crianças? Que culto abençoado. Eu vi, estou gostando muito que vocês estão participando também, fazendo as partes do culto. E agora, nós estamos aqui para abençoar vocês. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês conhecem esse homem aqui? É o presbítero Ezequias. Eu queria dizer para vocês que a igreja ela é dirigida por um grupo de pessoas, que são os pastores e os presbíteros. E nós formamos o conselho da igreja. Somos nós que dirigimos a igreja como um todo, que cuidamos da igreja. Então, eu sou o pastor da igreja, reverendo Diego é pastor auxiliar, presbítero Ezequias, além de presbítero, é o vice-presidente do conselho. E assim, você vai conhecendo devagarzinho a liderança da igreja. Será que você sabe o nome de todos os presbíteros? Vamos ver lá se você sabe. Ezequias, Mário, Vitor, André, Eduardo e Paulo Nascimento. Agora eu queria saber se você lembra da face de cada um deles. Mas a gente vai te abençoar a cada um de vocês agora.
Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com vocês, crianças, e com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém.